Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento aqui, então, à nossa disciplina, né, Direito Penal 3, em que nós estudamos os crimes em espécie, né? Nós tivemos em Penal 1 e em Penal 2 a parte geral do Código Penal, em que nós aprendemos, né, as regras do jogo, toda a base, toda a estrutura do direito penal. E no Penal 3 e 4, vocês vão ver a parte geral que trata dos crimes em espécie. Tem início lá no artigo 121 do Código Penal, tá? No capítulo que nós vamos começar a estudar aqui nas nossas aulas assíncronas, né? O Código Penal, o legislador, ele traz os crimes da periclitação da vida e da saúde. Úrsula, mas que nome é esse? Periclitação. Né? Vocês já fazem uma ideia de que periclitação vem de perigo. Então, neste capítulo, né, no artigo 130 e seguintes, o legislador ele tipificou condutas que causam um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Como assim, Úrsula? Perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Vou explicar. Quando eu falo em bem jurídico, pessoal, eu me refiro a algum valor que o ordenamento jurídico e o legislador, através da criação de tipos penais, ele deseja tutelar. Então, quais são os exemplos que a gente tem aqui, tomando por base o Código Penal, de bens jurídicos, né, que são tutelados pelo direito penal? A gente tem a vida, que é tutelada pelo Código Penal através do artigo 121. A gente tem a integridade física, que é tutelada a partir do 127, que é o crime de lesão corporal, por exemplo. Nós temos também o patrimônio. Patrimônio é um bem jurídico e é tutelado pelos crimes contra o patrimônio, como a tipificação do crime de furto, de roubo, de estelionato, enfim. Então, quando eu falo em bem jurídico, né, eu estou me referindo a esses valores que, de certa forma, são elencados como bens jurídicos e que, portanto, merecem uma proteção. E essa proteção, ela pode se dar em âmbito civil, administrativo, tributário, enfim. E também, aqui é o que nos interessa, essa proteção ela pode se dar em âmbito penal, tá ok? Então, o que o legislador, né, e a teoria do direito penal, ela fala? Olha, nós temos que tutelar esses bens jurídicos, então vocês já sabem, quando eu falo em bem jurídico, do que eu estou me referindo: patrimônio, vida, saúde, integridade física, né, bens públicos, enfim. Eu quero tutelar esses bens jurídicos e eu vou tipificar, ou seja, eu vou transformar em crime condutas que geram lesão ou perigo de lesão a esse bem jurídico tutelado pela norma. Então, olha só, isso que é importante que vocês vejam. O direito penal, ele vai cuidar das ações, das condutas, não só daquelas que causem uma efetiva lesão a esses bens jurídicos penalmente tutelados, vida, saúde, integridade física, mas o direito penal ele vai se preocupar também com as condutas que geram um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, percebam, o legislador ele vai criar crimes por conta do dano que essa conduta gera ao bem jurídico tutelado. Mas ele também vai tipificar condutas que geram um perigo de lesão, ou seja, um perigo de dano. Não chega a provocar um dano, mas o simples fato de expor esse bem jurídico, que seja a vida, que seja a saúde, o patrimônio, a um perigo, vai fazer com que essa conduta seja tutelada pelo direito penal através da criação de um tipo. E com relação a essa segunda parte que eu falei, a essa proteção ao perigo de dano ao bem jurídico, nós temos como exemplo os crimes previstos neste capítulo aqui, que traz os crimes da periclitação da vida e da saúde.
tá lá a partir do artigo 130, entre eles, um que é muito conhecido já de vocês, por todos os exemplos que eu já ministrei em sala, que é justamente a omissão de socorro. Eu sempre ressalto e ressaltei para vocês, né, que no crime de omissão de socorro não é necessário o resultado morte. Quando eu vejo alguém se afogando e nada faço, né, seja uma ligação, eu continuo inerte, eu me omito, podendo ali buscar uma ajuda ou prestar essa ajuda, eu não preciso de que a pessoa morra afogada para a configuração do crime, justamente por quê? Porque o que o legislador está tutelando aqui não é o que ele está visando, não é a produção do dano, do resultado morte ou lesão em decorrência desse afogamento. O que ele visa é o perigo de dano. Se uma pessoa está se afogando, ela sofre perigo de algum dano, seja a sua vida ou até mesmo a sua integridade física. Ela pode até ser salva, mas pode sofrer algumas lesões em virtude desse afogamento, né? Então, aqui a gente está falando de crimes classificados como crime de perigo. E na aula de hoje, né, nessa aula que eu estou gravando, que é uma aula introdutória, a gente vai aprender a diferença do que é um crime de dano e em que consiste um crime de perigo. Vamos ver que os crimes de perigo, eles são divididos em crime de perigo abstrato e crimes de perigo concreto, e que essa classificação entre crime de dano e crime de perigo, ela tem relevância, sobretudo, para que eu entenda se um crime vai ele vai ser consumado ou tentado. Isso influenciará diretamente na análise da consumação e tentativa de determinado crime, tá ok? Então, pessoal, nós temos essa classificação, crime de dano e crime de perigo. Os crimes de dano são aqueles cuja consumação somente se produz com a efetiva lesão do bem jurídico. Então, veja bem, pessoal, nos crimes de dano, quando eu falo esse crime é um crime de dano, para eu aferir se houve a modalidade do crime, né, tentada ou consumada, eu tenho que ver se ele é um crime de dano ou de perigo, em que eu exijo a efetiva lesão ao bem jurídico. Então, perceba, o crime de homicídio é um crime de dano. Para que eu possa falar em um homicídio consumado, eu preciso necessariamente da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Qual é o bem jurídico tutelado no artigo 121 do Código Penal? A vida. Então, a vida é o bem jurídico tutelado pelo artigo 121. Se o 121, né, que trata do crime de homicídio, é um crime de dano, para eu falar em um homicídio consumado, eu preciso da efetiva lesão à vida, que é o bem jurídico. Ou seja, eu preciso do resultado morte, tá? Para que eu fale em um homicídio consumado. Úrsula, e se o homicídio não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente? Aí eu falo em tentativa, tá ok? Então, todos os crimes que são crimes de dano, por exemplo, furto, por exemplo, roubo, eu preciso da efetiva lesão ao bem jurídico para falar em consumação. Porque se não há efetiva lesão ao bem jurídico, se alguém, por exemplo, vai subtrair o meu celular para si, mas não consegue porque alguém vem e impede a subtração do celular que estava na minha bolsa e eu não vi, esse crime vai ser tentado e não consumado. Por quê? Porque para que eu tenha um furto consumado, eu preciso da efetiva lesão ao bem jurídico. E quando não há essa efetiva lesão nos crimes de dano, eu falo que esse crime foi tentado, tá bom? Já os crimes de perigo são aqueles que vão se consumar com a mera exposição do bem jurídico penalmente tutelado em uma situação de perigo. Ou seja, basta a probabilidade de dano. Vamos voltar lá para a gente entender a diferença para o crime de omissão de socorro. Imagina que eu estou na praia e vejo uma criança se afogando. Eu olho, vejo que não é meu filho e falo, tudo bem, eu vou ficar aqui inerte.
continuo lá mexendo no meu celular, mexendo no meu Instagram e deixo aquele menino lá se afogando. Porque não é meu filho, então não é problema meu, é assim que eu penso. Só que percebam, pessoal, qual que é o dever jurídico que o ordenamento me impõe nesse caso? Eu posso até não saber nadar e dizer, olha, eu não vou ir lá salvar esse menino porque eu não sei nadar, porque eu tenho medo de acabar me afogando, porque eu também tenho meus filhos para olhar. Mas eu tenho o dever jurídico de quê? Ou de ir lá tentar fazer o salvamento com as minhas próprias mãos, ou tentar impedir esse afogamento. Como? Ligando para uma ambulância, tentando chamar uma pessoa, um salva-vida, enfim. O que eu não posso é me quedar inerte como se aquilo não fosse uma obrigação minha, porque não se trata do meu filho, tá? Se eu me quedo inerte, eu não ligo para pedir ajuda, eu continuo fazendo e deixo aquela criança se afogando, eu já incorri no crime de omissão de socorro. Precisa desse menino morrer afogado para eu responder por omissão de socorro? Não. Imagina que o menino saiu bem, já estava lá correndo, fazendo bagunça, chupando picolé, entrando no mar de novo, pegando onda, enfim. A partir do momento em que eu me omiti e não salvei aquela criança, o crime já está consumado. Então perceba, a omissão de socorro ela é um crime de perigo. Por quê? Ele se consuma com a mera exposição do bem jurídico a uma situação de perigo. Aqui só houve a exposição da vida dessa criança que estava se afogando a uma situação de perigo. Ele poderia ter morrido do afogamento, não morreu. Aí eu vou falar em um crime tentado? Não, porque no crime de perigo, a consumação se dá com a simples omissão, por exemplo, com a simples exposição da situação da pessoa àquela situação de perigo. Entenderam? Então, a importância de diferenciar um crime de dano e um crime de perigo vai ser justamente para que eu possa identificar a ocorrência do crime na modalidade consumada ou tentada. E isso faz toda a diferença, já que a tentativa, a gente sabe, é uma causa de diminuição de pena. Quando uma pessoa pratica um crime na modalidade tentada, lá na terceira fase de dosimetria, o juiz reduz a pena dessa pessoa em determinado percentual previsto no Código Penal. Então, a tentativa ela é uma causa de diminuição de pena. Então, quem pratica um crime tentado recebe uma pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3. Então, a importância dessa diferenciação é justamente isso, saber se o crime é consumado ou tentado, porque há aí uma implicância direta no quantum de pena que esse agente vai receber, que ele vai cumprir, tá bom? Entendido então, pessoal, em que consiste o crime de dano e o crime de perigo? Vamos aprofundar mais um pouco. Essa parte é um pouquinho mais complexa de se entender, mas não é impossível de se entender, tá? É o seguinte, porque como o próprio nome já diz, é um pouquinho abstrato de entender essa situação. Então, os crimes, eles são divididos em crimes, né? Há essa classificação em crimes de dano, naquele em que eu exijo a produção do resultado para eu falar em consumação, e há também os crimes de perigo, em que a simples exposição do bem jurídico tutelado a uma situação de perigo já faz com que o crime se consuma, tá? Dentro da classificação dos crimes de perigo, eu tenho aqui os crimes de perigo abstrato e os crimes de perigo concreto. São duas subdivisões dos crimes de perigo. Os crimes de perigo abstrato, eles consumam-se com a prática da conduta automaticamente. Como assim, Úrsula? Eu não preciso de comprovar que aquela situação ela foi de fato efetiva para que o menino sofresse uma situação estivesse em uma situação de perigo, tá? Eu não preciso de comprovar essa situação de perigo. A simples, o próprio crime em si, ele já traz uma presunção da situação de perigo. Eu vou dar o exemplo para vocês do 135A do Código Penal, que é o do condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial, e vocês vão entender. Vou mostrar para vocês o seguinte.
O 135A, ele traz o crime de condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Já dei exemplo desse artigo 135A para vocês na parte geral, vou repetir. O que constitui essa conduta? Constitui o seguinte: eu tenho, por exemplo, um filho e meu filho ele começa a sentir falta de ar e eu levo ele para o hospital. Quando eu chego no hospital, constatada a situação de emergência, meu filho está numa situação de emergência constatada dentro dos requisitos lá, cravados lá pelo Conselho de Medicina. Então ele está numa emergência, ele precisa de ser atendido. Eu lá na porta do hospital, a funcionária me pergunta: você tem plano? Você precisa de preencher. Minha filha, meu filho está aqui com falta de ar. Não, mas então você precisa de assinar essa promissória aqui, deixar um cheque calção. Eu não vou fazer o atendimento do seu filho sem sem um cheque calção ou sem um preenchimento de formulário. Pessoal, a partir do momento que houve essa exigência, o 135A está consumado. Não há que se falar em atendimento de emergência, em exigência de cheque calção, preenchimento formulário, nada disso. Aqui o crime já se consumou. E aí, essa pessoa que exigiu cheque, calção, preenchimento, ela já vai responder pelo 135A. Na defesa dela, ela pode alegar que o crime foi na modalidade tentada, por exemplo, porque a criança não morreu, porque a criança não teve nenhuma lesão na sua integridade física, corporal ou psíquica. Não, porque a simples prática da conduta já faz com que o crime se consuma. Independente se o paciente que estava lá na situação de emergência morreu, não morreu, se feriu, não se feriu, teve alguma lesão na integridade física, que eu tenho uma presunção de perigo absoluta. Juris et juri, não admite prova em contrário. Então, o que eu tenho que comprovar? O que o Ministério Público vai ter que comprovar para acusar essa pessoa pela prática do 135A? Que a situação era uma situação de emergência do atendimento e que essa pessoa exigiu o cheque calção ou formulário condicionando o atendimento a essa exigência. Não estou dizendo, pessoal, que o hospital não pode cobrar dívida particular, não é isso. O que não pode é querer condicionar o atendimento a preenchimento de formulário, a pagamento antecipado, tá? Isso é que não pode quando uma pessoa está lá na situação de emergência, vida ou morte, tá? Isso aqui consuma o crime, tá? Agora perceba, por exemplo, o tráfico de drogas. O tráfico de drogas é um crime que ele tem aí a questão da lesão à saúde pública, né? Então, há uma presunção de que o tráfico de drogas, ele lesiona a saúde pública. É uma presunção absoluta com relação a isso. É um crime de perigo abstrato. Agora, alguns autores, como é o exemplo do Bittencourt, vão dizer que os crimes de perigo abstrato, eles violam o princípio da ofensividade, tá? Por que eles violam o princípio da ofensividade? Porque eu preciso, pelo menos, né, justificar, de alguma forma, criar um vínculo dessa situação de perigo a uma probabilidade de lesão. Então, por exemplo, eu tenho que dizer que essa conduta de condicionar o atendimento médico, ela tem uma probabilidade de lesionar uma pessoa, entendeu? Eu não posso, por exemplo, criar um crime de perigo abstrato do menino falar que omissão de socorro é um crime de perigo abstrato. Eu estava na praia lá em Piúma. Quem conhece Piúma sabe que lá você anda e a água vai nem na canela direito. Eu posso falar que uma criança estava se afogando ali, ou que um adulto, por exemplo, estava se afogando e eu nada fiz, né? Efetivamente uma situação de perigo, a pessoa não vai se afogar ali com água na canela em Piúma, né? Ela não vai ser capaz de fazer essa proeza. Pessoal, sem imaginar nesses exemplos que a pessoa tá bêbada, que a pessoa caiu, que a pessoa passou mal, enfim, né? Dentro, né, de condições normais, uma pessoa não vai se afogar em Piúma ou em qualquer outro lago e outro lugar que tenha água na canela dela. É impossível essa proeza, né? Simplesmente porque o que ela tá respirando é ar, basta ela ficar em pé que ela respira, né? Então,
preciso, o que o Bittencourt diz é o seguinte, eu preciso de comprovar pelo menos um nexo, uma relação entre essa questão da violação do perigo de forma abstrata, daquela conduta poder efetivamente levar essa pessoa a estar em uma situação de perigo. Quem está em Piúma com água na canela não está numa situação de perigo de afogamento, dentro, né, pessoal, de uma normalidade aí, mínima, né? Então essa é a crítica do Bittencourt. Eu preciso de pelo menos demonstrar que aquela situação que a pessoa estava, ela efetivamente é possível de gerar um perigo. Esse é o crime de perigo abstrato. Eu não preciso de discutir se naquele caso concreto, por exemplo, a omissão ou o condicionamento da pessoa provocou um perigo para a vida, para o bem jurídico tutelado, tá? Agora eu tenho os crimes que são chamados de crimes de perigo concreto. Olha só, pessoal, aqui eu não preciso do dano, eu não preciso da pessoa morrer, da pessoa se lesionar para o crime se consumar. Eu preciso da exposição do bem jurídico a uma situação de perigo, da mesma forma do crime de perigo abstrato. A diferença é que no crime de perigo abstrato, essa situação de perigo ela é presumida, eu não preciso de fazer prova. No crime de perigo concreto, eu preciso de comprovar a ocorrência dessa situação de perigo. Então, qual que é o exemplo que eu vou dar aqui? A omissão de socorro. No crime de omissão de socorro, eu preciso de comprovar que essa pessoa que está lá no mar, né, não é o mar de Piúma, né? É um mar, por exemplo, sei lá, vamos falar de Guarapari, que é a Praia do Mineiro e todo mundo entende. Como que chama? Setiba. Aquela região ali de Setibão, que tem aquelas ondas, que o mar é mais revolto, eu preciso de comprovar que efetivamente uma pessoa ali com aquelas ondas, ela poderia efetivamente se afogar. Precisa dela se afogar para o crime consumar de omissão de socorro? Não. Precisa dela sobreviver tossindo, lesionando e ficar internada? Não. Precisa só de eu comprovar que a pessoa estava se afogando lá em Setiba, que aquelas ondas eram capazes de gerar um perigo de dano ao bem jurídico, ou seja, que ela poderia sim morrer afogada porque as ondas eram fortes e que eu vi e nada fiz, não chamei uma ambulância, fiquei lá mexendo no meu celular, tá bom? Então, a omissão de socorro é um crime de perigo concreto, tá? Eu tenho que comprovar que eu me omiti, mas, além disso, que a situação de perigo que aquela pessoa se encontrava era uma situação apta a lesionar o bem jurídico. Não precisa de chegar a lesionar, não precisa da pessoa morrer ou se lesionar. Precisa só de eu comprovar que a situação que ela estava vivendo é uma situação que efetivamente provocaria aí um dano à sua integridade física. Então, olha a palavra, provocaria, ou seja, seria passível de provocar. Não preciso da provocação do dano, tá? Porque se eu falo que o crime precisa do resultado, da produção do resultado naturalístico para consumar, o crime é de dano. Aqui a gente está trabalhando com a probabilidade de lesão, tá? Então, como que eu vou reconhecer esse perigo? O perigo é reconhecível por uma valoração da probabilidade de superveniência de um dano. Então, o crime vai se consumar com a probabilidade de superveniência de um dano para o bem jurídico que é colocado em uma situação de risco, no caso concreto. Compreenderam? Então, pessoal, a diferença do crime de dano ou de perigo é o seguinte: para um crime de dano se consumar, eu preciso da produção do resultado naturalístico. O homicídio é um crime de dano. Para ele se consumar, eu preciso o quê? Resultado morte. Eu preciso da pessoa morrer. Úrsula, e se a pessoa não morrer? Aí é um homicídio tentado. Por circunstâncias alheias à vontade da gente. É um homicídio tentado. Agora, crime de perigo concreto. Preciso da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Omissão de socorro. Preciso de comprovar que eu me omiti e que aquela omissão, ela foi uma omissão relevante para causar o dano a uma pessoa, a vida, ou seja, a pessoa poderia morrer afogada, né? A pessoa poderia morrer, vamos supor que era um caso de incêndio, né? Queimada, entenderam? Poderia. Eu não exijo para omissão de socorro que a pessoa morra afogada, para eu dizer, não, Úrsula, então para eu analisar se a Úrsula que se omitiu praticou uma omissão consumada ou tentada, eu tenho que saber se a pessoa morreu ou não. Não.
A simples omissão da pessoa, junto já a uma situação que comprovadamente provocaria risco a essa pessoa, já faz o crime de omissão. Se a pessoa saiu ali, alguém salvou, já estava bebendo, já estava correndo na praia, e eu me omiti, eu pratiquei o crime, eu vou responder do mesmo jeito. Mas a pessoa tá viva, tá bem lá correndo na praia no mesmo dia, que lesão que teve? A gente não tá falando em lesão, a gente tá falando no perigo de lesão que essa pessoa poderia sofrer. É isso que o Código Penal tá tutelando, tá bom? Então, pessoal, diferente do crime de perigo abstrato, que também tutela uma probabilidade, essa probabilidade de dano, ela já é presumida, tá? Como é no crime do condicionamento médico hospitalar. O crime do tráfico de drogas, eu já presumo que o tráfico de drogas é maléfico à sociedade, eu não preciso de comprovar que o tráfico de drogas na Rocinha, por exemplo, foi maléfico para aquela sociedade de alguma forma, porque isso já é presumido. Tá? Então, essa diferença entre os crimes de perigo abstrato e concreto. Eu não exijo dano, mas em o perigo ele é presumido no crime de perigo abstrato. Já no crime de perigo concreto, eu preciso de comprovar que aquela situação efetivamente poderia provocar algum dano, né, ao bem jurídico tutelado, seja a vida, a integridade física, tá bom? Próximas aulas a gente vai estudar os crimes em espécie, então uma vez entendido aí o que é um crime de perigo abstrato, o que é um crime de perigo concreto, nós vamos estudar os crimes previstos aí a partir do 130, no capítulo dos crimes da periclitação da vida e da saúde, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.